Brasileira.
Nas favelas, né, que não tem um serviço adequado de saneamento por inúmeras razões, né, desde questões legais que impossibilitam levar os serviços até questões de falta de urbanização, que precisa da mínima urbanização para poder passar os encanamentos, etc. Então, temos essa dificuldade. Então, a Sabesp tem se comprometido com esse público, uma vez que a maior parcela da população já tem os serviços de água e coleta e tratamento de esgoto. A maior dificuldade são essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, na região metropolitana de São Paulo tem cerca de 3,5 milhões de pessoas que vivem em áreas irregulares. E áreas irregulares significa uma série de problemas e o problema da falta de saneamento. Então, a Sabesp tem cada vez mais se colocado, né, nessa posição de um grande ator de impacto socioambiental através do saneamento, porque uma vez que leva saneamento, leva saúde, leva educação, leva desenvolvimento econômico, uma série de outros fatores. Então, o grande aprendizado é essa importância do saneamento e o quanto a gente tem que olhar, né, com um viés bem pragmático para ajudar a resolver esses problemas sociais que realmente são muito crônicos, né, e no final das contas é falta de água, né. Então, a gente que entra nessa ponta acaba também se responsabilizando por outras áreas, né? Então, a gente acabou instalando pias na cidade, a gente instalou torneiras, né, para as pessoas lavarem as mãos, fizemos parcerias aí com a Nivea, com a Fiat, né? A gente fez lá entregas na periferia, né, de álcool gel, de kits de limpeza, enfim, teve aí um movimento, né? E quando a gente tem uma crise desse porte, é interessante como a gente se une, né, como sociedade, como corporações, e os líderes realmente se colocam a serviço da sociedade para colaborar, para superar todos esses desafios. Então, assim, são inúmeros aprendizados, né? A gente tem uma equipe de voluntariados da empresa também que foi à rua, que, né, se mobilizou com doações, etc. Então, assim, são inúmeras frentes que a gente tem feito ao longo dessa crise, que tem mostrado cada vez mais o nosso compromisso em melhorar a vida das pessoas, né? Bacana, Fábio, muito, muito pertinente a sua observação. E antes, eu acho que o tema de como as nossas empresas, mas muito mais que as nossas empresas, como as empresas, né, como o mundo corporativo, as entidades se uniram para realmente ajudar a sociedade, realmente, né, trabalhar junto aos diversos entes para auxiliar nesse momento, é um ponto muito importante que a gente vai tocar aqui mais tarde. Mas antes da gente tocar nesse tema, eu queria chamar o Tonico para conversa aqui conosco, porque o Tonico, né, a empresa do Tonico representa uma área também altamente estratégica, muito importante e que, claro, né, também teve os seus impactos, né, as suas particularidades nesse momento da pandemia, especialmente no que tange à infraestrutura urbana e infraestrutura de transportes. Então, Tonico, a gente viu, né, nesse momento em que, em alguns casos, a taxa de
isolamento chegou a ultrapassar 50%, às vezes até 60%, em alguns grandes centros urbanos, especialmente no começo da pandemia, lá para março, abril, e claro que isso teve, né, traz impacto também na questão da infraestrutura de transporte. Como é que para você, para o seu setor, Tony, como é que foi esse desafio de se comunicar com os stakeholders, se comunicar com o público, clientes, funcionários também, tendo, né, em consideração esses desafios que o Grupo CCR e o seu setor viveram com a pandemia? Tonico, está com a gente ainda? Acho que a gente está com alguma... Muito obrigado pelo convite. Vocês Agora me sim, escutam Tonico. bem? Muitos que estão aí, que estão nos assistindo. Primeiro que comunicação é quase como uma coisa mágica que une todas as pontas, né? Então, ela une a ponta das nossas lideranças. No nosso caso, temos uma liderança exemplar, como a de vocês. Ela une aquilo que o público interno e o público externo anseiam e precisam. E, no nosso caso, como atividade muito essencial, a gente tem várias coisas. A gente trabalha tanto em rodovias, quanto em mobilidade urbana, em metrô, VLT, barcas, quanto em aeroportos, uma série de coisas. Então, dos mais de 15 mil colaboradores, 13 mil sempre estiveram na rua, com cuidados redobrados com as nossas áreas de saúde e segurança, providenciando a segurança para eles e para os clientes. Para nós, segurança não é um adjetivo, é um valor. Nós temos 3 valores ampliados, que eu gosto de colocar, que a comunicação perpassa por isso em todos os públicos, que é a segurança como valor, a diversidade e a sustentabilidade como valor, e a operação responsável, né, com todos esses conjuntos de propósito ampliado colocados no dia a dia. Então, como que você redobra a sanitização? Como que você entrega segurança para o teu público que vai e vem? Como que você permite que as pessoas e as cargas cheguem nos lugares? Não é? Então, assim como o Sabesp, assim como todos vocês, a gente teve e tem operações de guerra. Ora, a Organização Mundial de Saúde falava para não usar máscara obrigatória, deixar as EPIs, porque ainda não existiam, para os profissionais. De repente, todo mundo tendo que providenciar máscaras e todos nós correndo para produzir essas máscaras, principalmente tentando gerar renda nas comunidades vulneráveis, na produção dessas máscaras. Como é que você aumenta as sanitizações? Nós lidamos, na média, com 2 milhões de pessoas por dia passando nos nossos pontos de contato. Como que você oferece o distanciamento social? Como que você permite que nas horas de rush não haja uma aglomeração? Você também tem que comunicar e falar sobre atitude, sobre cidadania, sobre responsabilidade. Como é que você faz turnos todos? A operação de metrô, a nossa e as outras, tem uma beleza. Um trem desses de metrô, um vagão de metrô, ele quase não dorme por dia, porque ele trabalha 18 horas, ele vai fazer suas manutenções e suas limpezas e etc. e tal, e de repente ele volta de novo, e ninguém nem está percebendo isso. Equipes e equipes fazendo a sanitização, fazendo higienização, assim como em barcas, como em tudo mais. Eu acho que nós e todas as outras empresas, a gente conseguiu lidar com essa liderança exemplar de CEO, o fluxo de informação com os nossos conselhos de administração, todos devem ter tido gabinete de crise, né? Como que você endereça isso para o público interno, com as preocupações, primeiro, de segurança ampliada, e depois da segurança de emprego e de tudo mais, e, óbvio, no meio de uma guerra de informações, porque todos nós sairemos diplomados, Ninja número 7,
uma armadura de titânio, porque por dia devia ter umas 5 informações antagônicas que a gente tinha que administrar. Então, isso valeu para aeroportos, e vale, né? Cada qual com as suas coisas, vale para as rodovias, para a beleza do que foi o que os caminhoneiros fizeram e fazem pelo Brasil. Nós somos fãs deles, né? É uma categoria espetacular e que mantém isso tudo funcionando. E também somos fãs de todos os intermodais, de todas as logísticas e de todo mundo, que não deixou a peteca cair, né? Porque não tem sido, não será fácil. A gente ainda terá aí, sei, 1 ano e meio de senões, etc., e a gente espera que novos bichos não queiram vir. Mas estamos aí vencendo e com um garbo. Muito bom, Tonico. E você falou da admiração que vocês na CCR, acho que quase todos nós brasileiros devemos ter, né, essa categoria tão importante, e você tocou a questão dos caminhoneiros, né, e uma carga importantíssima dentre as milhões de cargas que os caminhoneiros levam pelas estradas do Brasil afora, nós estamos falando de alimentos, né, e aí, Juliana, queria levantar essa bola para você, né, que representando um setor não apenas vital para a economia do Brasil, mas vital para o funcionamento do país, né? Como é que foram os impactos, como é que foram os reflexos para vocês, né, no setor do agronegócio, e alguns dos desafios extras que vocês enfrentaram, né? Porque talvez, como nenhum outro setor, Juliana, o setor do agro acabou vivendo uma crise dentro da crise, né? Com essa questão das discussões da administração ambiental do país, da forma como algumas questões estão sendo conduzidas de conservação ambiental, e muitas vezes o setor do agronegócio entrou, justamente ou injustamente, né, nessa discussão dos reflexos, né, de como estava atuando. Então, por um lado, um setor altamente estratégico, fundamental, que garantiu a alimentação dos brasileiros, e em muitos casos até mantendo exportações, o que é fundamental para outros países e também para a nossa economia, e também essa dicotomia de viver, né, essa questão de, como eu coloquei, uma crise dentro de uma crise. Conta um pouquinho para a gente, Juliana, como é que foi esses aprendizados, esses desafios, essas experiências para vocês. Bom, Fernando, vou separar, então, a minha resposta em 2 etapas, tá? A primeira, a questão da distribuição, realmente, né? Acho que um dos grandes pontos que a gente se deu conta durante a crise é que não era uma questão somente da gente falar sobre logística e entrega de produto. A gente estava falando sobre alimentação mundial. A gente tinha uma responsabilidade muito grande nas mãos de garantir o fornecimento de alimentação para o mercado interno quanto para o mercado externo. No início da pandemia, a gente tem que lembrar que chegou um pouco depois no Brasil, mas essa discussão toda já estava acontecendo na Europa, né, e na Ásia, e havia uma preocupação muito grande desses países com a garantia da regularidade de fornecimento. Quando a gente olha para esse cenário, a gente vê a eficiência do Brasil de uma forma espetacular, porque o Brasil ele conseguiu entregar todos os produtos, mantendo a qualidade, a questão da segurança sanitária, né, segurança alimentar, de uma forma que a crise da pandemia não se transformasse em uma crise alimentar também, né? Então, eu acho que esse foi um dos grandes pontos onde a gente teve que desafiar, inclusive, qual eram os nossos valores e qual era nossa principal missão, né? E quando a gente coloca tudo isso numa perspectiva, a gente tem os diversos públicos envolvidos, né? Então, como é que a gente trabalha com o nosso colaborador para que a gente garanta a operação, né? A MAGE, ela tem tanto produção agrícola como é uma trading exportadora. Então, como é que a gente garante a nossa operação no campo, garantindo que o que eu produzo não vai parar ou não vai ter nenhum atraso, mas também como é que eu me comunico com o produtor que vai fornecer para mim, para eu garantir o meu fornecimento para o mercado, seja nacional ou internacional. E vem toda essa preocupação em termos de comunicação, porque eu tenho que identificar a melhor para cada tipo de público que eu tenho,
né? Imagina você ter produtores em diversas regiões do país, né, que é o nosso caso, e você ter situações da pandemia sendo diferentes em cada região. Né? No momento em que estava mais agudo em São Paulo, não estava tanto em Mato Grosso. Havia uma preocupação das pessoas, será que vai chegar? Não, quando vai chegar? Né? Então, a nossa comunicação era como é que a gente prepara melhor esse público, né? Sejam os produtores, sejam os caminhoneiros, né? Todos os nossos parceiros, para garantir esse fornecimento. Então, a preocupação era, gente, a gente não faz só a entrega da soja, a gente faz parte de uma cadeia de alimentação que precisa estar segura nesse momento para que a pandemia não se torne uma crise ainda maior para qualquer pessoa, porque a questão era segurança pessoal, né? Não importa para qual lado que você olhasse, a insegurança, seja na questão da água, seja na questão da alimentação, era a primeira coisa que se discutia no início. Como é que eu vou ficar em casa, né, e garantir que eu tenho alguns fornecimentos? Com isso, a gente se deparou, inclusive, com questões realmente de trabalho com a sociedade, porque a gente via muitas coisas acontecendo e sendo discutidas sobre a dificuldade que a gente teria das comunidades em ter alimento, né, ficando em casa, tendo uma questão financeira totalmente desorganizada de uma hora para outra. Então, e muito da comunicação acontecendo no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente também se tomou muito para a responsabilidade de que as coisas acontecessem no eixo que a gente trabalha mais também. Então, a gente focou muito em atuações no Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, então, a distribuição de alimentos para isso. Então, a gente foi tentando entender qual era o nosso papel no cenário que a gente estava e trazendo a realidade e os principais pontos de atenção para os nossos públicos. Quando você fala agora para a questão da crise dentro da crise, né, é uma questão de crise de imagem que você tem que administrar, mas que você passa de um ponto de ser somente reativo para como você se torna protagonista nesse papel. Então, você tem que começa a entender, a gente já vem trabalhando há muito tempo com todos os nossos públicos. Eu digo que a gente não, como empresa, apesar da gente estar dentro de um processo intermediário, né, de trading, eu preciso entender muito bem os anseios da sociedade, do consumidor final, porque é ele que, no final das contas, precisa entender o que está acontecendo. Mas, então, a gente vem trabalhando nessa questão de comunicação relacionada ao agronegócio, dentro de vários elos da cadeia. O ponto é você conseguir, no meio de um turbilhão de informações, conseguir estratificar e deixar claro o que é dados científicos comprovados, quais são informações que são críveis, quais são essas fontes, e que o Brasil tem vários Brasis dentro. Então, assim, o que acontece numa região norte é diferente do que está acontecendo na região centro-oeste. E aí você tem que explicar logística, distribuição, o que acontece relacionado a cada região, a questão, né, da socioambiental nesse momento, você começa a ter que explicar com forma um pouco mais clara que biomas precisam ser tratados de formas diferentes, você precisa ter uma atuação específica para cada um, você precisa começar a estratificar a situação, né, porque dentro da questão da soja, acha que se produz soja no Brasil inteiro, e aí você tem que colocar, não, olha, a agricultura é em menos de 8%, então a gente não está falando só de soja, a gente está falando de toda a agricultura do Brasil. Então, todas essas informações, elas começam a ser extremamente relevantes, e você precisa ter um monitoramento. Eu acho que o que a gente mais aprendeu foi o monitoramento do que se fala. Porque você precisa acertar o timing de responder. Então, muita informação que não é real e que, se você não consegue atuar muito rapidamente, dá espaço a discussões que depois você não consegue mais controlar. Então, dentro da crise, você acaba mediando uma outra crise, que é
Olha, temos que sobreviver a essa enxurrada de informação e trazer o básico. Vamos discutir as questões dentro de dados, fatos, baseados em ciência e comunicação efetiva para públicos distintos. De fato, Juliana, muito, e essa questão, né, ambiental e sustentabilidade é um tema apaixonante, tenho certeza que todos aqui também se interessam muito e gostam muito de falar disso, né? E aí você tocou num ponto, Juliana, eu vou até, antes da gente abordar um outro tema que eu acho que é muito importante, como as nossas corporações e como o mundo corporativo se uniu para endereçar isso, eu queria trazer um ponto para vocês, que a Juliana começou a tocar, né, muito pertinente hoje, que é, né, a tal da infodemia também, né, e a questão do combate às fake news e posicionamento de discurso. Então, Fábio, especialmente, né, na área da Sabesp, a área do saneamento, tal, essa questão de saúde, e talvez você, entre nós aqui, seja o que está mais próximo à questão da administração sanitária no sentido de saúde, como é que foi para você o desafio de lidar com as fake news, o que é fato e fake, como é que isso afetou o seu trabalho, e imagino que continue afetando até hoje, e os aprendizados que vocês tiveram com isso? A gente ficou muito atento no início quais eram as instruções verdadeiras, né, com relação aos procedimentos a serem adotados, né? O Tonico trouxe, né? Tinha um momento que não era para usar máscara, depois era para usar máscara, né? Enfim, qual é a máscara correta, né? Enfim, toda essa história. Então, a comunicação ela ficou primeiro atenta, ouvindo bastante quais eram as orientações vindo das autoridades brasileiras, das autoridades internacionais, e tentando encontrar um caminho onde a gente estabelecesse, primeiramente, uma relação de confiança com o empregado, dele utilizar a nossa fonte de comunicação como sendo a comunicação verdadeira, né? Tipo, olha, foque aqui nessas orientações. E aí a gente foi muito presente, né? E tem sido até então muito presente. A mesma coisa com a sociedade, né? Então, mostrando, porque assim, de repente, encontrou coronavírus no esgoto, né? O que isso significa? Será que a água está com qualidade, não está com qualidade? Então, a gente sempre foi muito ativo, mostrando, né, qual é o diagnóstico correto com relação a isso. Então, dentro dessa infodemia, né, a gente procurou estar muito próximo dos nossos porta-vozes da empresa, da diretoria, né, para apurar, né, e tomar decisões com base naquelas que vieram das autoridades, né, sanitárias. A gente confia bastante nessas orientações e, né, ao longo desses meses todos, se comprova que foi uma decisão acertada, né? Então, a gente pode dizer que realmente é necessário confiar nas autoridades, principalmente no momento de crise. Então, esse é um pouco do que eu posso compartilhar com você aqui de maneira resumida aí, ao longo desses meses de aprendizado. Fantástico. E Tonico, no seu caso também, né, com a infraestrutura urbana e a infraestrutura de mobilidade e transporte também, como é que muitos reflexos para você, muitas dificuldades para combater aí dentro dessa questão da infodemia, das fake news, etc. Como endereçar, especialmente com o teu público final, essas questões? A grande questão é pegar a temperatura daquilo que está acontecendo. O mundo precisa reaprender o debate. O mundo precisa aprender a não ser imediatista, né? Então, as redes sociais têm feito um grande mal depois do grande bem que elas fizeram. Elas estão permitindo que imbecilidades se propaguem na velocidade do som. E a gente tem que combater isso. Isso se combate com informação, com checagem, com serenidade. Então, você tem que ter todos os pulsos da comunicação, da linda comunicação interna e externa, com todos os seus públicos de contato. Há uma dificuldade de ferramental e de como que você compõe isso qualitativamente, explicando para o nosso público. Você mede as coisas ou por quantidade, ou por qualidade, ou por um mix dos dois. A dificuldade é isso. Então, quando a gente vê ali pesquisas de opinião pública, X mil eleitores falaram isso, ou falaram aquilo, tal, nós estamos falando de uma pesquisa que é quantitativa. A nossa dificuldade como líder de comunicação
é fazer com que esse fluxo do público interno, de todo mundo que está na ponta, e público interno tem também os espetaculares terceirizados que todos nós temos, que precisam ser muito bem lembrados e cuidados, que é gente normalmente mais humilde e que presta um serviço espetacular. Como que você explica para eles? Como que você explica? Não era máscara, agora é máscara. Não, não era máscara até a semana passada, agora é muito máscara. Agora vai ter isso. No Brasil, né, como em alguns outros lugares, a gente ainda teve a questão de remédios milagrosos ou remédios não milagrosos. Sai a pesquisa na Nature, depois sai a pesquisa da Nature. Então, eu acho que a grande questão nossa é o bom senso, é a temperança que a gente tem. Porque, como todos nós trabalhamos plugados com as nossas lideranças, com as nossas CEOs e CEOs, e a gente reflete a posição também dos conselhos, como que a gente traz essa visão do todo para decisões que têm que ser tomadas todos os dias? A beleza da comunicação também é essa. Para todos vocês que são ou que querem estar, a comunicação é um ativo valiosíssimo, mas ele tem que ter sinergia. E, antes de tudo, ele tem que ter bom senso. Porque cada vez mais aumentam os meios, aumentam as capilaridades, mais ponto de contato. Daqui a pouco a gente vai ter que medir holografia, vai ter que medir uma série de coisas, sempre preocupando com segurança de dados, privacidade. Mas, então, nós, gestores de comunicação, temos que ter o senso de que o bom senso tem que prevalecer. Agora, é um bom senso que não é reativo, ele deveria ser sempre proativo. Essa é a grande dificuldade. Porque a gente recebe 200 informações. Eu ia querer fazer uma brincadeira, mas não deu tempo, porque minha conexão não está essas coisas, de puxar o que é que estavam falando na rede hoje em dia. Hoje em dia, que eu digo, no dia de hoje. É Biden, é Trump, é cloroquina de novo, é problema daqui, é problema de lá, o time jogou, o time ganhou, todas essas coisas, mas quando você vai para a segurança ampliada, né, esse nosso valor de segurança ampliada, como é que você explica? Por exemplo, os nossos contratos, eles exigem que você faça determinadas entregas, é contratual. Então, todos os metrôs, VLT, barcas, você tem que fazer o transporte daquele tamanho, mesmo tendo pouca gente, tem que manter todos os seus níveis de entregas, mesmo tomando prejuízo, mesmo o que for, você tem que fazer isso tudo, e você ainda tem que trazer para as pessoas a melhor informação possível, combatendo as outras informações, como é no caso da soja, como é, né, eu posso falar porque eu estou de fora, mas todos nós somos defensores de todos os biomas, né? O agronegócio brasileiro é espetacular. O agronegócio brasileiro é o melhor do mundo, e ele é sustentável. Agora, os piratas de agronegócio, ou os piratas de mineração, ou os piratas de garimpo, esses são uma corja que tem que ser mantida. Só que eles também fazem informação, né? Então, eu trouxe isso só para mostrar o seguinte: a soja do Brasil é do cacete. A mobilidade no Brasil é espetacular. Operar como a gente opera rodovias, pouquíssimos países do mundo conseguem operar. Ah, mas ainda tem isso, ainda não aceita tanto bem de pagamento, ainda não tem isso, não tem aquilo. É porque você tem legislações diferentes, você tem órgãos reguladores diferentes, mas o governo tem que se elogiar, está olhando muito para o futuro de inovação. Né? Então, a infraestrutura brasileira será o grande lugar de investimento. Né? A gente está vendo que hoje saiu aí um grande leilão de saneamento lá da empresa de Alagoas, com um monte de gente competindo e trazendo dinheiro, porque o Brasil é do cacete. Né? Agora, vamos ter que aprender a trazer bom senso e vamos ter que incentivar as pessoas a debaterem, a olharem as coisas com mais cuidado e entenderem o valor das coisas a partir do bom senso e também de uma coisa que é muito difícil, que é empatia. Se coloque no pé no sapato dos outros
e olhe e respeite as ideologias e as coisas todas, tente trazer para você e para as suas lideranças coisas não ideológicas, para que eles extraiam a melhor tomada de decisão possível para os teus colaboradores, para a sociedade e para todos os públicos. Bacana, Tonico, você tocou muito nessa questão, né, dos benefícios que pode se trazer, né, ou que deve se trazer para os diversos públicos, e você até mencionou aí a questão do time, né, o que está falando do time jogar. É melhor a gente não falar de time, porque os nossos times não andam muito bem, mas tem um outro tipo de time que eu queria abordar, e eu queria puxar o Leandro para essa conversa, porque, sem fazer a apologia indevida aqui, mas eu acho que uma das iniciativas corporativas sem dúvida, mais impactantes e mais bonitas, até porque teve um efeito inicial muito poderoso, né, em como o setor corporativo se uniu e passou a trabalhar junto, né, para ajudar a sociedade ainda mais, para endereçar algumas das questões que essa crise da pandemia trouxe, foi a iniciativa do Todos pela Saúde, né, e esse exemplo, puxado pelo Itaú Unibanco, acho que foi uma coisa realmente, de novo, sem fazer aqui apologia indevida, mas acho que todos nós devemos tirar o chapéu pela iniciativa e principalmente pela forma como isso engajou, né, as pessoas, as empresas, as lideranças, ainda mais para que nós agíssemos com ainda mais ênfase nessa questão do bem comum. Leandro, como um protagonista que eu sei que você foi, a gente trocou umas ideias muito legais antes dessa discussão, nesse projeto do Todos pela Saúde, divide um pouco com a gente como é que surgiu, como é que foi essa iniciativa e os ensinamentos, né, as lições que vocês tiveram, que você teve em especial, né, da força disso, da inspiração que esse movimento trouxe para todo o setor corporativo brasileiro, né, e voltando ao tema de formar times, né? Como vocês foram muito felizes em formar um time com concorrentes, com outros stakeholders, e como isso mexeu com a forma como, né, o mundo corporativo se comportou no Brasil dentro dessa pandemia. Legal, Fernão, obrigado pela oportunidade de falar sobre o Todos pela Saúde, porque é uma alegria muito grande. É difícil falar até em poucos minutos, porque é um tema tão apaixonante, e eu posso dizer que eu tive envolvido praticamente desde o início dessa iniciativa, e vou contar um pouquinho aqui, especialmente dos nossos desafios de comunicação, em razão, né, para a gente poder construir o Todos pela Saúde, que eu acho que esse é um tema muito importante, mas eu vou só fazer uma referência à forma como você fez a pergunta, para a gente ver como os nossos vieses históricos, eles acabam aparecendo, que assim, sem fazer apologia. O que é o ponto disso, né? Só usar realmente como um exemplo. A gente no Brasil tem uma relação esquisita com solidariedade e com filantropia. E eu acho que, então eu só fiz essa observação porque foi muito legal a maneira como você colocou, porque é o nosso jeito aqui brasileiro médio de dizer assim, olha, filantropia, eu vou ajudar, mas eu não vou falar que eu faço. A gente tem um negócio, e a gente até foi estudar um pouco disso por conta do Todos pela Saúde, o nosso CEO escreveu inclusive artigos para falar sobre filantropia, e aí tem gente que estuda filantropia muito a fundo, e tem várias razões que explicam por que a gente é assim. Entre elas a nossa, vamos dizer assim, a nossa origem católica, né? Porque no catolicismo é meio, só os pobres ganharão o reino dos céus, é diferente do protestantismo. Até isso impacta a maneira como a gente encara a filantropia. Então, por que eu estou fazendo essa digressão aqui? Porque eu acho que o ponto fundamental dessa crise da Covid, eu procurei colocar isso também na minha primeira resposta, é o entendimento daquilo que nós estamos vivendo. O que é isso que a gente está vivendo? E qual é o impacto, e quais são os impactos que isso traz sobre as pessoas nas mais variadas esferas? Na esfera econômica, na esfera financeira, na esfera emocional, na esfera psicológica, enfim, tem várias esferas do ser humano que foram testadas e foram muito afetadas pela crise da Covid. A gente vive uma construção histórica, a humanidade, em que nós, seres humanos, cada vez mais temos e tivemos e fomos construindo o controle sobre as coisas. A Covid, de repente, tirou o controle da gente, nos mais variados aspectos. Então, eu acho que esse entendimento, ele é fundamental, inicialmente, para a gente poder depois entender o que vem como derivada desse entendimento.
Eu acho que a grande virtude do Itaú Unibanco, e isso me traz um enorme orgulho, não só como profissional, mas como cidadão, é justamente de entender esse momento, né? Então, a gente fez a coletiva de lançamento do Todos pela Saúde no dia 13 de abril. Então, vocês devem imaginar que isso vinha sendo conversado já fazia no mínimo alguns dias. Então, se a gente está dizendo que a pandemia chegou no Brasil, vamos dizer, as pessoas se deram conta daquilo por volta do dia 15 de março, com menos de um mês, os conselheiros do banco, os controladores do banco, o comitê executivo do banco já tinha entendido aquilo que estava acontecendo e o efeito que isso ia ter sobre as pessoas. E aí veio o Todos pela Saúde. Eu tenho aqui uma série de números, uma série de coisas bacanas para compartilhar com as pessoas, mas eu não vou ficar aqui gastando, vamos dizer, o tempo com isso. Eu acho que o número chamou muito a atenção, que é R$1 bilhão, depois teve mais doações das próprias famílias controladoras, de clientes do banco que pediram para doar, então o total do Todos pela Saúde chegou perto de R$1,3 bilhão. Então foi bastante dinheiro, mas pouco dinheiro se a gente comparar, por exemplo, com o orçamento do SUS, que anualmente é R$250 bilhões. Mas eu acho que trouxe uma série de implicações do ponto de vista de comunicação, e eu vou procurar aqui ser o mais breve possível. Primeiro, para nós do Itaú, que trabalhamos na comunicação do Itaú, foi um momento histórico, profissionalmente falando. Porque as pessoas imaginam, doou R$1 bilhão, é natural que a mídia vai aparecer, é natural que vocês vão ganhar a publicidade, vamos dizer assim, gratuita por causa disso. Infelizmente, não foi assim no começo. E grande parte da nossa batalha foi justamente a de conversar com os nossos stakeholders de mídia para que houvesse um entendimento de que era um momento diferente, que agora é solidariedade, que as pessoas precisam se unir e que aquele posicionamento histórico da mídia tradicional brasileira de pouco retratar as marcas corporativas nesse tipo de contexto precisava ser superada, e isso foi muito bonito. Esse entendimento, inclusive aqui do valor econômico que hospeda, que é parceiro nosso nesse debate, do Grupo Globo e de várias instituições de imprensa que entenderam isso. Isso foi algo, desculpa a expressão, mas foi disruptivo no meio de comunicação. Então, talvez as pessoas mais jovens, que muitos deles estão aqui assistindo a gente, não tenham a noção do que isso significou como mudança mesmo de diretriz e de como as empresas jornalísticas elas passaram a tratar de maneira natural os nomes, as marcas corporativas num contexto de doação e colaboração para com o país e para com a sociedade. Então esse é um aprendizado muito grande que eu acho que vem desse trabalho do Todos pela Saúde e de resto desse trabalho todo de comunicação feito no âmbito da Covid. E a gente teve inúmeros desafios de comunicação para o lançamento e para a consolidação e para a construção do Todos pela Saúde, que começou com a realização de uma entrevista coletiva virtual, como eu disse para vocês, no dia 13 de abril, que até isso foi difícil de colocar em pé, porque tinha que ser virtual, eram 8 porta-vozes, que eram 7 médicos do Conselho Todos pela Saúde, mais o nosso CEO, Cândido Bracher, e a gente fazer toda essa logística. E a gente conseguiu ali, a gente reuniu, se não me engano, foram 48 veículos de comunicação que participaram dessa entrevista coletiva, do lançamento do Todos pela Saúde. Então, eu já me estendi aqui muito, já falei bastante, eu já dei o spoiler antes, que era um tema que era apaixonante para mim, eu acho que é apaixonante para todos nós, mas eu acho que o que tem que ficar aqui primeiro, acho que a gente precisa ter sempre o entendimento daquilo que a gente está vivendo. Quando a gente tem um entendimento correto daquilo que a gente está vivendo, a gente toma as decisões corretas. Quando a gente toma decisões corretas, a gente tem que comunicar essas decisões. E aí, ao comunicar essas decisões, a gente tem as nossas batalhas do dia a dia, como foi, por exemplo, essa batalha do convencimento da mídia tradicional a tratar a marca com naturalidade, mas teve tanta coisa bacana, e esse aqui é um legado muito legal de todo esse trabalho realizado pelo Todos pela Saúde, em meio a toda essa tristeza provocada pela pandemia. Então, te agradeço pela oportunidade de ter falado um pouquinho mais disso, porque realmente é um tema do qual a gente se orgulha muito aqui no banco e a gente realmente acha que ajudou a sociedade brasileira a combater os efeitos da Covid-19. Leandro, eu tô sorrindo muito aqui porque eu acho que a provocação abriu uma discussão fantástica aqui para nós, né? E de novo, repito aqui a minha pessoal admiração pelo programa que vocês colocaram, né? Que vocês lideraram, e tenho certeza que todos, né? Muitos seguimos os ensinamentos e o exemplo que vocês colocaram. E aproveitando essa provocação e a sua intervenção brilhante, Leandro, eu queria também chamar um pouco a Juliana para essa conversa conosco, porque
o setor que a Juliana representa também é um setor de muita evidência, né? Sempre com muita evidência na imprensa, sempre com muita evidência, né? Na cobertura, nas discussões, e também é um setor, como a gente já tocou um pouco lá atrás, teve, e sempre tem, né, um protagonismo muito grande nessa missão nobre de não apenas, né, ajudar a sustentar a economia brasileira, esse papel fundamental que tem, mas também alimentar as pessoas, né? Então, Juliana, para vocês, assim, essa questão que o Leandro trouxe de mudou, né? Talvez uma das coisas positivas, se é que existe algo positivo dentro dessa pandemia, seja realmente esse amadurecimento da imprensa, esse amadurecimento da opinião pública, no sentido de que a apologia, como eu usei o termo ali atrás, né? Não é assim que a gente deve encarar, né? Nós, como cidadãos corporativos que somos, né? Muito mais do que um CNPJ, somos cidadãos corporativos, e isso que a gente contribui para a sociedade. Como é que, no seu setor, Juliana, para você, como é que isso mexeu com vocês, as diferenças que vocês notaram também? Bom, eu vi dois momentos diferentes do processo de comunicação acontecendo, né? Quando a gente iniciou na pandemia, a maior preocupação era tentar entender se as empresas estavam preparadas para atuar nesse processo, né? Como é que os CEOs estavam se colocando a público, como é que as operações iriam ser garantidas. Então, teve preocupação muito grande da mídia como um todo, tentar entender o quão preparado o setor privado estava naquele momento. Então, aqueles questionamentos mais de operação. Depois de um tempo, veio e a cidadania corporativa? Está vindo como? Né? E aí eu acho que realmente o que o Modé colocou, de você ter um processo disruptivo, foi muito grande. Porque a gente conseguiu, por exemplo, juntar empresas que normalmente eram concorrentes, né, para fazer ações junto a comunidades. A gente conseguiu colocar discussões sobre a atuação da cidadania corporativa em meios jornalísticos para quebrar um pouco dessa crença que, caramba, nesse momento as empresas vão ter que voltar a fazer um assistencialismo. E isso, em vários momentos, era assim, não, mas a gente investiu tanto tempo para chegar num investimento social privado estratégico, como é que você volta para o assistencialismo? E aí é nesse momento que a gente fala, existem os dois momentos. Este momento de pandemia, a gente precisa ter uma atuação mais direcionada para o que a comunidade, para o que a sociedade precisa. Então, a gente, né, dentro aqui da estrutura que a gente tem no Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, a gente criou um por todos e todos contra a Covid, que foi unir aí a parceria de várias empresas da região, com uma parceria inédita para a gente, com várias associações e instituições sociais, né? Através da Fundação André e Lúcia Maggi, que é o braço de investimento social privado da Maggi, a gente fez isso e conseguiu mobilizar doações empresariais, mas eu acho que foi muito interessante porque a gente começou campanhas também e conseguiu mobilizar que as pessoas físicas também fizessem contribuições para campanhas que estavam sendo encampadas por empresas, o que normalmente é mais difícil, né? Normalmente as pessoas tendem a doar direto para instituições sociais, e aí você fala, gente, vamos tentar canalizar aqui, porque aí a gente consegue distribuir para as instituições de uma forma mais estruturada. A gente teve apoio dos meios de comunicação que a gente realmente também não imaginava, deles pegarem a campanha, né, e falar assim, nós vamos juntos, e trazer isso para o público. Então, eu acho que a gente teve momentos da comunicação em que a gente se surpreendeu, inclusive, né, em como é que a gente vai se posicionar, mas também como que a sociedade vai enxergar uma postura da empresa, né, e, inclusive, eu acho que quebrar paradigmas, porque para a equipe que faz investimento social privado, houve também uma quebra de pensamento de que,
caramba, eu demorei tanto para construir esse saída de assistencialismo para isso, se eu voltar, será que a gente consegue depois voltar para onde estava? Não interessa essa discussão agora, o que interessa é o que a sociedade está precisando. Então, foi bem interessante a gente ver todo esse processo, e eu espero que a gente veja processos aí de mudança, inclusive nos próximos anos, onde a gente se torne mais presente, né, dentro dessas discussões, em que não sejam só as empresas se posicionando em temas corporativos, mas em termos de questões de cidadania também. Muito bom. Vou pegar carona no seu comentário aqui, Juliana, e aí eu queria chamar o Fábio para a discussão novamente. Fábio, aproveitando até, é uma pergunta da Mariana Fonseca, que nos assiste aqui, em que ela fala, queria saber mais sobre as ações diversas da Sabesp na pandemia. Você comentou sobre as torneiras, as doações de álcool, inclusive você mencionou, Fábio, brevemente, aí a parceria que nós, né, da FCA, Fiat, fizemos com a Sabesp, Nivea, Léo Burnet, para ajudar na distribuição de kits de higiene, né, em áreas carentes da cidade de São Paulo. Obrigado pela menção aí. Mas a pergunta é como é que a Sabesp, né, tendo essa natureza de serviço básico, né, serviço essencial, utility, como eles dizem lá fora, como é que foi a comunicação disso para vocês, né? Imagino que tenha tido um viés bastante grande de conscientização. Como é que foi esse desafio de comunicar essas ações e o que comunicar, como comunicar para vocês na Sabesp? Eu acho que a primeira questão que a gente teve ali, né, como eu já falei anteriormente, teve um grande esforço de comunicação interna, né? Então a gente teve, né, um grupo grande de pessoas que migrou para o home office, né, principalmente as pessoas que trabalham nas áreas administrativas e as pessoas que continuaram na operação nas ruas. Então tivemos um grande esforço de comunicação interna. Primeiro, porque teve uma grande ruptura no modelo de trabalho, né? Então, foi um modelo novo, inovador, né, para a empresa, que, né, a gente se adaptou muito bem, por incrível que pareça. Tem hora que eu falo, se fosse um projeto de longo prazo, olha, daqui 2 anos, 50% das pessoas vão trabalhar em home office, com certeza a área de gerenciamento de risco, todo mundo ia falar que não ia dar certo essa história. Então, a gente teve realmente que acelerar muito, e a comunicação teve um papel fundamental dentro desse processo. E para o público em geral, o nosso esforço foi comunicar as ações que nós estávamos fazendo. Teve uma ação muito relevante, que foi a isenção da tarifa para as pessoas que têm a categoria tarifa social e tarifa social favela, né? Não sei se vocês sabem, mas a tarifa de água é diferente para diferentes públicos. E tem as tarifas que são mais baratas para as pessoas de baixa renda. Então, a Sabesp isentou a tarifa para praticamente 2,5 milhões de pessoas, né? Então, enfim, teve um grande esforço de comunicação. E aí, teve também, concomitante a isso, um grande período de estiagem, né? Não sei se vocês repararam, mas aqui, quem está em São Paulo, desde março tem chovido muito pouco, né? Aqui em São Paulo. Então, ao mesmo tempo, as pessoas estão isentas de tarifa, né? Então, ou seja, o consumo, né, aumentou nas residências, né? A gente tem aí hoje uma estatística que mostra que o consumo residencial aumentou perto de 4% do que era no período passado. Então, a gente também teve que comunicar o uso consciente da água, né? Então, assim, né? Então, são muitas mensagens simultâneas, né? Lave as mãos, se higienize, mas com responsabilidade, de maneira consciente. Então, teve esse grande esforço nosso de comunicação para poder comunicar isso. No pilar solidariedade, a Sabesp também fez uma grande doação de cestas básicas, mais de 110 mil cestas básicas foram doadas, né, junto ao Fundo Social de São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, tivemos todo um esforço para colaborar com as ações sociais do governo do Estado de São Paulo, e, né, também toda essa parte de comunicação que vai além da comunicação verbal, que é a comunicação de presença em locais, como hospitais, locais onde as pessoas estão passando por desafios, né, de saúde. A gente foi lá, colocou torneiras e tal. Então, assim, tiveram muitos movimentos nesse sentido de se colocar presente, né? E com todos os cuidados, com todos os protocolos para proteger a força de trabalho da empresa. Então, foram diversas iniciativas que a área de comunicação
de alguma forma, colaborou tanto na criação de alguma delas, né? Então, a gente está fazendo um link com a primeira pergunta que você fez, lá da proximidade da comunicação com a liderança da empresa. Na Sabesp é muito próxima a comunicação da liderança, do CEO, o CEO da Sabesp é muito presente na comunicação, e isso se estreitou bastante, né? Porque, obviamente, a gente precisa de boas orientações para conseguir fazer um bom trabalho. E a Sabesp também tem uma relação muito próxima com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, né? Por fato do Governo do Estado ser o acionista majoritário da empresa, nós temos uma relação muito próxima. Então, também teve uma proximidade para fazer com que as ações da Sabesp integrem todas as ações do governo em torno desse momento. Então, eu vejo que tiveram muitas ações que aconteceram e sempre buscamos dar visibilidade. Fizemos muitos vídeos, uma presença firme nas redes sociais. Então, para quem ainda não acompanha as redes sociais da Sabesp, convido para seguir, porque nós utilizamos como um canal oficial ali. Nós ampliamos o SAC 2.0, o atendimento através das redes sociais. Nós temos um horário ali, um horário comercial, das 8 da manhã às 6 ou 7 da noite. Nós ampliamos das 6 da manhã a quase 11 da noite durante os primeiros meses da pandemia. Incluímos o final de semana. Então, essa presença da área nos canais foi a grande força motriz da comunicação logo no início da pandemia. Muito bacana, Fábio. A próxima pergunta eu queria fazer para o Tonico, porque eu sei que é um tema que é muito caro ao Tonico e também ao Grupo CCR, que é sobre ESG, né? Que é sobre Environmental, Social and Corporate Governance, né? Uma das siglas com que nós temos trabalhado muito atualmente. Mas antes de fazer a pergunta, Tonico, que veio de Nigri, não tem o primeiro nome aqui, então desculpa, não sei, né? Enfim, o primeiro nome da pessoa, mas eu queria convidar, né, as pessoas que nos assistem, que estão acompanhando a nossa discussão aqui, a continuar a mandar perguntas. Estamos recebendo algumas perguntas bastante interessantes aqui, vamos tentar endereçar todas, mas continuem mandando aí de novo. A nossa ideia aqui é promover, mais que tudo, um diálogo, uma discussão com vocês, que extrapole as pessoas que vocês veem na tela neste momento. Então vamos lá, Tonico, a pergunta de Nigri, que fala sobre o ESG deixar de ser só uma sigla na governança das grandes corporações durante a pandemia. O quanto disso é pressão do mercado de capitais, ou isso realmente é uma preocupação em dar protagonismo à inclusão social e ao meio ambiente? Sua opinião sobre isso, Tonico, e como é que vocês encaram isso na CCR? Eu agradeço a oportunidade e a pergunta. O mercado de capitais ele é sempre dinâmico, e óbvio que o Business Roundtable, que teve lá nos Estados Unidos os últimos 2 anos, deu uma sinalização do grosso do funding estrangeiro, de que teriam preocupações muito maiores, principalmente com a questão socioambiental. A de governança já vinha há muito tempo. É um trabalho de muitas facetas, e ele é lindo, e cada empresa tem o seu ciclo de maturidade. Nós temos não só a liderança, né, o empoderamento trazido aí pelo Marco Calduro, pelo Conselho, por todo mundo, com uma diversidade e sustentabilidade, são ferramentas e crenças que são do nosso CEO e são das nossas lideranças, mas também são das lideranças transversais. A gente que gosta muito de comunicação e trabalha cultura, que é um dado muito importante, né? Não existe uma organização sem cultura. A comunicação é sempre também um reflexo dessa cultura e é um motor dessa cultura. Então, quando você fala dessa realidade nossa, apelidaram isso de novo normal, tem que se entender que todas essas grandes empresas que estão aqui conosco hoje, né, de Fiat, Chrysler, Amage, Itaú, Sabesp, e nós, todos temos essa preocupação já há muito tempo. A preocupação de governança ela é muito maior e há mais tempo, e ela é mais explicitada, porque o mercado de capitais exigiu, os investidores exigiram, e os próprios acionistas e as lideranças exigiram isso.
Então, a governança segue num ritmo muito acelerado. A questão ambiental no Brasil, fora a questão de ideologias, né, a questão está tão burra que quando falam de Amazônia, não conseguem nem separar, nem no Brasil, nem fora do Brasil, o que é Amazonas e Amazônia, e o que é a Amazônia legal, o que são os biomas, as coisas todas. Lá fora do Brasil, o ESG está muito mais ligado à mudança climática, à pegada de carbono e aquilo que eles chamam de economia circular, né? Qual é a origem, o uso, a armazenagem, o destino das coisas todas e dos insumos, etc. E a parte social não é uma questão nem de pandemia, é uma questão que não dá mais para a gente continuar vivendo no período medieval e a gente ter feudos e fortificações, poços com jacarés, dragões imaginários e uma explosão gigante. Simplesmente não dá. Né? Eu acho que a gente está, e a sinalização do Business Roundtable, e isso para nós, né? Nós cada vez mais trabalhamos aí com essa visão de corporation, né? De true corporation. A CCR ela é exemplar. A CCR, ela junto com a Klabin, esse ano ela ficou em primeiro lugar no Carbon Disclosure Protocol. No Brasil, faz 9 anos que nós estamos no ISE, né, Índice de Sustentabilidade Empresarial. A gente tem governanças e compliance formidáveis e temos muita coisa a fazer ainda em meio ambiente e na parte social, como a gente chama. Então, o ESG, Environmental, Social e Governance, ele, na verdade, ele é um indicativo de que a sua empresa é uma empresa que merece confiança. Ela merece que as pessoas trabalhem lá, ela vai ser mais desejável para que as pessoas se inscrevam, para que ela vai ter uma barreira de saída maior para os talentos que quiserem ir para outros lugares. Ela é uma resposta para a sociedade. É um caminho tão sem fim que é muito bom que isso esteja acontecendo e com tanta sinergia das empresas. Todas essas empresas que estão aqui, como falado, trabalham agora com sinergia. Todos nós estamos entendendo que é um ecossistema. É uma pena que as lideranças políticas no mundo, não é aqui, ainda não tenham entendido essa questão do ecossistema. Eu não estou falando do cataclisma da mudança climática, ou o que quer que seja, mas quando você vê que tem 30 mil moradores de rua em São Paulo, que você tem 40% da população sem tratamento de esgoto, ou que você tem X milhões de pessoas sem emprego, o problema não é falta de bilionários, o problema é excesso de miséria. Né? E as empresas têm essa consciência. A CCR tem uma consciência diuturna nisso, né? De que a gente tem, como a Juliana falou, também para nós não interessa mais se é uma filantropia heróica, estoica, histórica, se é responsabilidade do uso do capital. Existe um lucro importante, todos nós objetivamos o lucro, mas o lucro tem que ter suficiência. Ele tem que resguardar todas as coisas que você tem, a saúde da sua empresa. Nós temos uma disciplina financeira reconhecida pelo mercado, mas esse lucro, esse uso desse lucro, ele também tem que brindar a sociedade. Nós não somos da porta para dentro, a gente é o tempo todo, todas as coisas. É a pessoa que está lá na conserva, a pessoa que está no pedágio, a pessoa da segurança, da limpeza, de tudo mais, os investidores estrangeiros, os investidores daqui, a mídia. E a mídia tem feito um trabalho brilhante. A mídia tem sofrido ataque no mundo todo. Porque o mundo todo que quer ser ditatorial, ou que quer a burrice ou a imbecilidade das informações rasas e das fake news, ele detesta a mídia, porque a mídia traz a diversidade de opinião, que é fundamental, ela traz a diversidade de palcos de respostas, e ela traz a questão do debate. Então, eu queria também aqui prestar
um grande agradecimento e dizer que nós todos aqui somos muito parceiros das mídias lindeiras, das rádios, das mídias impressas, do jornalismo, de todo mundo, que também estão ajudando nesse tema do ESG, né? E também ajudarão. Aí a questão ambiental no Brasil, o buraco é diferente da questão ambiental lá fora. A gente precisa também começar a cutucar as agências de ratings e os investidores lá de fora, etc., para mostrar isso, né? A gente tem que mostrar que nós temos um senso de meio ambiente aqui diferente. A gente tem utilizações diferentes. O nosso buraco social é diferente. Agora, no Pantanal, não são só os bichos que estão morrendo e morrendo de fome. Tem pessoas passando fome porque não chega lá comida para as populações ribeirinhas, para as aldeias indígenas, para um monte de coisa. Isso não está nos relatórios internacionais, etc. e tal, porque, infelizmente, é a realidade nossa. Você vê brigadas de bombeiro no Pantanal tendo que caminhar a pé 10 quilômetros em trilha, levando um pouco de água. Como que você faz chegar à cesta básica lá? Isso daí é filantropia? Não, é vida. A gente tem que, as nossas empresas têm uma responsabilidade muito grande com a vida, com a segurança, de novo. O valor de segurança é um valor ampliado. É a segurança da vida, do ecossistema. Então, muito obrigado pela pergunta. E vejam que aqui os profissionais que estão aqui, e eu nomeio principalmente a Juliana como uma mulher e as questões todas de diversidade, todos nós de comunicação temos um senso absolutamente legítimo e que nos incomoda de busca da sustentabilidade e da diversidade. Porque o nosso negócio, tendo sustentabilidade, significa, e tendo justiça, e tendo essa coisa da eficiência e suficiência do capital, significa que a sociedade como um todo ganha. Então, que mais pessoas tenham comunicações e sustentabilidade nas suas empresas, coordenadas, plugadas nos seus CEOs, porque são os CEOs que dão um exemplo e que nos lideram bem. Obrigado pela intervenção aí, Tonico, né? E você tocou em alguns pontos que são bastante interessantes e muito pertinentes. Um deles eu vou querer retomar um pouquinho mais para frente, e eu sei que é um tema também que é muito caro ao Leandro também, que é essa questão, e o próprio Fábio também mencionou isso, da questão do amadurecimento que a imprensa brasileira teve, né? Eu acho que no mundo todo, durante essa pandemia, e também o fortalecimento da imprensa, especialmente a dita imprensa tradicional, como um serviço essencial, né, de informação e conscientização das pessoas. Mas antes de a gente partir para essa discussão, que vai provavelmente fechar o nosso trabalho aqui hoje, que realmente está sendo muito prazeroso, na minha opinião, eu queria fazer a pergunta da Priscila Mazo, que ela coloca o seguinte ponto para nós, inclusive ela pede um comentário meu, fico até honrado, Priscila, obrigado. O mediador de debate às vezes é que nem churrasqueiro, né, serve todo mundo e acaba não tendo a oportunidade dele mesmo comer e dele mesmo falar das suas coisas, então agradeço aí a menção. A Priscila fala o seguinte: gostaria que vocês falassem mais sobre as ações de endomarketing. Aí endomarketing, Priscila, eu entendo que você está falando um pouco mais na questão de comunicação com os funcionários, de comunicação com os stakeholders internos, se eu interpretei bem. Foram feitas, inclusive para mim, por trabalhar em uma montadora. Queria saber especificamente se trabalhar no clima organizacional nessas ações de endomarketing. Priscila, eu vou falar rapidamente do meu exemplo, até abrir também, né, o palco aí para os colegas. Para nós, foi muito importante essa questão de reforçar a comunicação e o engajamento interno, Priscila, como um caminho muito importante e que teve um respaldo muito forte nas nossas ações, de reforçar o orgulho das pessoas, o orgulho dos nossos funcionários, dos nossos fornecedores também, dos nossos terceirizados, parceiros, porque a FCA, ela colocou em prática um programa bastante sólido de apoio à sociedade, apoio às comunidades onde nós estamos inseridos ao longo dessa pandemia, né? Citar dois exemplos rápidos, mas que nos dão muito orgulho aqui. A FCA, ela, em parceria, claro, com os entes públicos, construiu 3 hospitais de campanha para atender pacientes da Covid-19, um aqui em Betim, Minas Gerais, de onde eu falo hoje, um em Goiânia, no estado de Pernambuco, onde fica a nossa planta da Jeep, e também um em Córdoba,
na Argentina, onde nós temos uma planta da Fiat. Então, nós somamos aí cerca de 300 leitos adicionais dentro dos sistemas de saúde dessas 3 cidades que eu descrevi para vocês, ao número de leitos ao sistema público de saúde, né? Então, a gente contribuindo a receber pacientes da Covid-19 nessas cidades. Também trabalhamos com uma série de doações, iniciamos aqui na fábrica de Betim também uma linha de produção de máscaras cirúrgicas, né? Nós somos uma desenvolvedora de veículos, de automóveis. Fabricar máscaras cirúrgicas não é parte da nossa expertise, embora nós sejamos de classe mundial, né, modéstia à parte, em termos de manufatura. Então, nós tínhamos que aprender toda uma nova disciplina de manufatura para começar essa fabricação das máscaras cirúrgicas, e a gente tem destinado uma grande quantidade dessas máscaras que nós fabricamos aqui em Betim para profissionais de saúde, para as comunidades do nosso entorno, além de, evidentemente, servir os nossos funcionários. Então, a comunicação de tudo isso, Priscila, trouxe um sentimento de pertença, um sentimento de orgulho de fazer parte da organização muito grande, né? E no começo, né, lá para entre final de fevereiro, começo de março, onde estava todo mundo ainda tateando a situação, tentando entender como é que as nossas empresas, né, se comportariam dentro dessa pandemia, as nossas lideranças, o nosso board de liderança da América Latina, abriu, né, para os funcionários também trazerem sugestões, também trazerem opiniões, né, do que eles ouviam junto às suas famílias, nas comunidades, o que a gente podia fazer, o que a gente deveria fazer para ajudar nesse momento. Então, foi muito importante trazer os funcionários, trazer os colaboradores para junto, para perto, desde o início no processo, e eles tiveram uma participação muito ativa nisso e viram muito claramente esses resultados, essas ações acontecendo. Então, em termos desse senso de pertencimento, de orgulho, isso também foi muito poderoso, né? Até queria ver se talvez o Leandro dividir algum exemplo aí, ou algum outro dos colegas queira levantar um ponto desse, mas a minha pequena anedota sobre como isso aconteceu com a FCA, com a Fiat Chrysler, foi bastante poderoso, Priscila. Fernão, eu vou aqui complementar aqui o ponto que você os pontos que você trouxe, falando um pouco da nossa experiência, tá? O Itaú Unibanco, ele tem aproximadamente 90 mil colaboradores. Desses 90 mil colaboradores, 48 mil colaboradores trabalham na parte administrativa e foram imediatamente levados para home office, que é o meu caso. Eu estou falando aqui, participo aqui desse evento, falando aqui da minha casa. Isso já é público, nós vamos ficar aqui em home office pelo menos até 31 de janeiro de 2021. Aí depois vai se tomar uma decisão se volta parcial parte do time administrativo ou não. Nesse contexto das pessoas trabalhando em casa, se tornou fundamental uma comunicação interna, um endomarketing que pudesse trazer informações para as pessoas e também pudesse trazer um certo conforto para elas, porque o distanciamento físico, ainda mais nós que somos latinos, faz diferença para as pessoas, né? Então, algumas coisas práticas que nós fizemos aqui no banco em termos de endomarketing. Primeira delas, o nosso CEO, ele passou a fazer um vídeo semanal para conversar com as pessoas. E esse vídeo é um sucesso absoluto. As pessoas esperam esse vídeo do Cândido, que é divulgado às sextas-feiras. Então, a gente, durante a maior parte desses últimos meses, foram todas as sextas-feiras, e aproximadamente de 40 dias para cá, a gente tem feito esse vídeo quinzenalmente. Mas é um vídeo, inclusive, em que o Cândido interage com as pessoas, responde perguntas de colaboradores, tem uma conversa franca, aberta, transparente com os colaboradores sobre todos os nossos desafios que o banco tem enfrentado. Ele chega até a dar dicas de cultura para as pessoas que querem perguntado a isso, como é que você está ocupando o seu tempo agora, filmes e etc. Então, isso é algo que a gente tem feito. A gente também procura e tem procurado informar as pessoas, como eu disse, com muita transparência sobre todos os passos que são dados no banco em relação a elas, em relação ao dia a dia delas. Então, a gente divulgou com muita antecedência, por exemplo, essa diretriz de permanecer até pelo menos 31 de janeiro de 2021. E, por fim, a gente não pode esquecer, a gente tem feito vários elogios a diversos stakeholders, né, os caminhoneiros, e a gente acabou não mencionando, mas os médicos, os profissionais de saúde. Eu acho, francamente, eu acho que numa crise dessa dimensão, acho que todos os profissionais
E claro que alguns estão mais na ponta e mais envolvidos no dia a dia do combate à Covid, mas todos os profissionais têm um valor enorme, né? Então, por exemplo, no sistema financeiro, você tem o bancário que está na ponta. Banco também foi considerado e é considerado como uma área como é que fala? Um serviço essencial, né? É um serviço essencial, as pessoas precisam estar na ponta. A gente tem uma população no Brasil, um pedaço enorme dessa população que precisa ir ao banco para pagar suas contas, para sacar o seu dinheiro, para sacar a sua aposentadoria. Tudo isso num contexto que você tem que garantir a segurança desses colaboradores que estão na ponta. Então, mudaram completamente os protocolos das agências bancárias. Pode ficar menos gente dentro das agências simultaneamente. Isso acabou provocando filas, acaba provocando, sim, chateação nos clientes, mas tem um pedaço disso que o cliente acaba compreendendo, porque é uma situação que, de certa forma, também o protege. É feito para proteger o colaborador, mas é para proteger também o cliente. Então, é pouca gente dentro das agências, higienização o tempo todo, álcool em gel distribuído, enfim, as demarcações nas ruas para as pessoas poderem ficar distantes umas das outras. Então, tudo isso precisa de um engajamento do funcionário, do colaborador, que ele depende muito de ações de endomarketing, de comunicação interna. E, por fim, o que a gente percebeu são as lideranças do banco, nas mais variadas áreas, procurando as áreas de comunicação, a área de comunicação e o marketing, para poder produzir eventos como esse que a gente está fazendo aqui online, para aproximar das pessoas. Então, toda hora tem live. Hoje tem a live do jurídico. Outro dia tem a live do pessoal de tecnologia. Tem a live, enfim. Então, tem várias ações de comunicação. Parte delas acabou surgindo naturalmente pela própria decorrência da crise, e uma parte delas surgiu também pelos próprios executivos, né, por demanda dos próprios executivos que querem sentiram a necessidade de estar mais próximo dos colaboradores. Bacana, Leandro. E aqui chegou uma pergunta do Paulo Henrique Soares. Eu acho que a gente tocou bastante nisso ao longo da discussão toda. Você também abordou, Leandro, o próprio Fábio lá atrás falando da questão da comunicação, da dimensão diferenciada que a comunicação com os empregados ganhou durante essa pandemia. E como a comunicação com empregados foi incluída ou não no processo de gestão de crise. Eu acho que todos nós tocamos, né, nas intervenções tocamos um pouco a respeito disso, o Tonico falou bastante sobre isso também. Acho que talvez, Juliana, talvez você queira, se você puder colocar alguma luz a mais no tema, que eu acho que essa questão dos funcionários, talvez você, entre nós, tenha sido aquele que explorou um pouco menos, né, se você quiser trazer alguma luz sobre isso, e aí, de novo, a gente já está começando a caminhar para o final da nossa discussão, e eu não esqueci daquele tema do fortalecimento da imprensa, né, e eu sei que é um tema que nós, como comunicadores, vamos querer discorrer um pouco a respeito dele. Mas antes disso, Juliana, conta um pouquinho para a gente essa questão da dimensão que a comunicação com os empregados teve, incluída ou não no processo de gestão de crise, por favor. Bom, Fernão, um pouco diferente do que o Modé colocou, a gente, na nossa empresa, né, a gente tem a maioria dos colaboradores continuando na operação também, né? E eu tenho um grande desafio aí também, porque a maioria dos colaboradores, eles não têm o acesso digital durante o trabalho. Então, na verdade, o que acontece é, quando você está da fazenda, você não tem um acesso digital ali disponível, em vários momentos a gente não tem nem a conexão de internet disponível, né? Quando os funcionários que estão também, né, na operação de logística fluvial, também você tem uma dificuldade. Então, a gente teve o processo de sempre lembrar que, sim, a nossa equipe administrativa foi mais para home office, então a gente tinha quase 90% do pessoal em home office, mas a nossa equipe operacional não tinha aquele acesso se eu quisesse migrar 100% para uma fala digital, para um processo de comunicação digital. Então, a gente teve que unir as duas coisas. Como é que eu faço a mesma menção de informações digitais com um vídeo do CEO para os colaboradores, mas aqueles que não vão ter acesso naquele momento, como é que eles recebem essa informação também? Como é que eu reforço em termos de informação de saúde, né, de questão de segurança, para aqueles que vão receber aquela informação e eles também são responsáveis por levar aquela informação para dentro de casa.
porque isso é uma coisa importante também. A informação que a gente precisava gerar, e a gente continua gerando nesse momento, não é só de preocupação com a saúde do colaborador dentro da empresa, porque ele precisa se resguardar e se preparar também, preparar a família dele para esse retorno diariamente, né? E a gente garantir que ele cuide bem da família e, quando ele retorne, que ele cuide bem dos outros colaboradores também, né? Esse processo faz com que a gente se desafie em termos de comunicação para chegar em todos esses públicos. Tem um público nosso também que a gente diz assim, ele é fornecedor, ele é cliente, mas ele é quase que de casa, que é o produtor que fornece para a gente. A minha comunicação com ele, né, ela tem essa diferenciação, porque não é colaborador meu, mas eu dependo muito dele estar bem informado. E você tem um processo muito grande de ir na fazenda do produtor, né? O nosso processo ele é muito tete a tete. Como é que você transforma isso num processo digital? Então, a gente teve que se, por exemplo, coisas que a gente imaginou, como é que a gente faz uma roda de chimarrão, né? Que é a cultura da empresa de ir lá para o produtor, vamos fazer uma... Você discute os pontos principais, seja de negociação comercial, mas sejam de questões de cenário internacional que vai influenciar ele. E a gente trouxe isso para uma roda de chimarrão digital, né? E que teve grandes ganhos, que foi, a gente conseguiu, essa roda de chimarrão que antes era localizada na fazenda ou por regiões, eu consegui trazer junto os produtores de diversas regiões. Então, também foi legal para que esses próprios produtores tivessem essa troca. Então, eles estavam com o seu chimarrão, e aí, pela questão de saúde também, cada um com a sua cuia, né, tomando o seu, não era troca, então a gente entregou para cada um, a gente mandou para que eles pudessem participar disso também. Então, eu acho que essa questão de comunicação com o público interno, mas também com o público que é quase que interno, né? É aquele público que você, quando você vai, você precisa atender alguém porque o seu negócio está estritamente relacionado àquela operação também não ter nenhuma dificuldade, né? Então, eu acho que esses pontos, eles são importantes, e a gente continua tendo desafios no Brasil relacionado quando a gente vai para a comunicação 100% digital, né? A gente já começa a falar em fóruns, né? No LeaderCon, a gente discute isso. Está todo mundo em digital? Não, porque a gente não consegue ainda, né? Eu tenho lugares que não têm acesso. Então, como é que eu faço esse equilíbrio para que eu garanta que todo mundo está recebendo a mesma informação? Em meios diferentes, mas que recebam a mesma informação e se sintam seguros em relação ao posicionamento da empresa, né? Para que, nesse momento, a pandemia seja uma situação um pouco mais controlada. Juliana, eu adorei a história da roda de mate virtual, e aqui chegaram várias perguntas especificamente para você. Qual a ferramenta que você utilizou? Se você puder aí abrir efetivamente qual foi a ferramenta, ou diversidade de ferramentas, mas eu adorei a história da roda de mate virtual. Então, na verdade, a gente foi usando várias ferramentas, né? A gente utilizou vídeo do CEO, então, para ir para todos os colaboradores, esse vídeo, como é que a gente fazia ele disponível na intranet. O WhatsApp, sem dúvida nenhuma, também foi uma ferramenta, e aí você tem várias discussões que você enfrenta dentro da empresa, né? Que eu acho que o próprio Fábio colocou. A gente teve que encarar de frente situações que, se fossem ao longo do tempo, 2 anos, eu iria falar, olha, não, tem a questão da LGPD, tem a questão de você não disponibilizar algumas informações de forma pública, tem questões que são riscos que você vai colocar e fala assim, não dá para fazer uma transição para o home office. A gente ainda, como empresa, não tinha uma política definida de home office. Isso estava dentro da estrutura de 1 ano para discussão. De repente, em 1 semana, a gente teve que colocar todo mundo do escritório em home office. E aí você começa... Gente, a política ela vai vindo de comunicados, de informações, até que a gente consiga trazer para um outro patamar. Então, a gente usou todas as ferramentas disponíveis na intranet da empresa,
Rede social, a gente cresceu muito em rede social, a gente começou a ver que os nossos colaboradores usavam a nossa rede social para ter informação e ver o que a gente estava comunicando externo, então, para eles recomunicarem isso também. Então, ferramentas, por exemplo, que a gente tem, né, que é a própria comunicação de embarcação, por exemplo. O que o operador lá do escritório em Itacoatiara vai falar para a equipe embarcada pelo rádio. Então, como é que você treina algumas coisas passa algumas informações pelo rádio, né? Como é que você faz, por exemplo, algumas reuniões que a gente acabou fazendo, que já são regulares da operação, de antes do pessoal entrar para campo, você ter uma reunião no campo mesmo, trocando ideias. Como é que você reforça quais são as informações principais sobre esse cenário atual, né? Então, você tem que preparar o gestor para ele comunicar isso para os colaboradores. Então, a gente tentou usar todas, e eu acho que a gente não vai deixar de tentar explorar todas. Aí, depois, passando um pouco disso, é que a gente vai conseguir identificar qual que foi melhor, porque nesse momento eu tenho que usar tudo que é disponível para me comunicar bem. Muito bom, Juliana. Infelizmente, a gente está entrando na reta final da nossa conversa aqui, e aí eu queria, né, voltar, só para a gente, acho que é uma pergunta, né, bastante pertinente, eu queria que todos os colegas dessem uma pincelada no tema, e também ele é conectado com uma pergunta que chegou para nós do Otávio Ventura, que ele cobre a questão, né, ele fala da questão das fake news, como isso atrapalhou o trabalho de comunicação na pandemia. E aí o Otávio pergunta sobre aprendizados que nós levamos para o futuro e ferramentas que a gente recomenda para acompanhar esse tema, mas e eu também queria emendar aquele comentário lá de trás sobre o amadurecimento e o fortalecimento até da imprensa, de novo, né, entre aspas, tradicional, como isso cresceu e teve uma proeminência gigante, né, nesse período de crise que nós estamos vivendo. Como eu disse, para essa pergunta especificamente, eu vou pedir para todos os 4 colegas darem uma pincelada, porque a gente está chegando no final. Então eu queria começar com o Fábio, né, o Fábio falar um pouquinho da opinião dele, das visões dele, e daí depois a gente roda entre os outros colegas também, como um último tema aí para todos nós debatermos. Tá legal. Bom, a gente na Sabesp tem uma relação muito próxima com a imprensa. Toda a nossa comunicação é basicamente de engajamento, né? Engajamento das pessoas a um comportamento mais consciente, mais sustentável, né? No cuidado com a água, no cuidado com o esgoto, no cuidado com o lixo, né? E tudo que diz respeito à parte do saneamento. E aí a gente teve um grande aprendizado alguns anos atrás, que foi uma crise hídrica severa que a gente enfrentou aqui na região metropolitana de São Paulo, onde os níveis dos mananciais caíram drasticamente e tivemos a necessidade de aprimorar a relação com a imprensa no que diz respeito a dar informações sobre os mananciais naquele momento, né? E a gente entende que a gente, né, consegue promover uma comunicação para engajar as pessoas para cuidarem da água se elas se sentem parte daquele ecossistema, né? Então, a ideia do pertencimento ele é muito importante. Então, para que as pessoas possam cuidar da água, elas têm que entender que a água não nasce na torneira, né? Ela vem de um manancial que fica a algumas dezenas de quilômetros, às vezes centenas de quilômetros da residência dela. Então, a gente conseguiu, ao longo desses anos, aprimorar a transparência das informações, né? Ou seja, hoje, qualquer telejornal, quando se fala da previsão do tempo, fala dos níveis dos mananciais. Por quê? Porque a gente estabeleceu e dá informações em tempo real para a imprensa e, obviamente, para a sociedade em geral, para que a gente possa fazer com que a imprensa tenha essa informação. E aí uma questão que temos, né, levantado aqui é que sim, a imprensa, né, cumpre um papel essencial, no nosso caso e em todas as outras esferas da sociedade, em comunicar a questão, né, conforme realmente o que está acontecendo. Porém, a gente visualiza, né, e aí tem várias questões que a gente precisa olhar por vários prismas diferentes, que é a questão
dessa questão da transparência, né? A gente, né, enfim, tem aí compromissos, né, com transparência das informações, mas a gente percebe que às vezes a imprensa, quando a gente dá um diagnóstico que pode parecer negativo, ou seja, o Rio Pinheiros está poluído, o Rio Tietê está poluído, o manancial está caindo, né? O nível do manancial, porque está um período de estiagem. Se é a própria empresa dando essa informação, já vem uma cobrança muito grande para cima da gente da solução disso, né? Então, por exemplo, o projeto Tietê, ele começou há 30 anos atrás. A gente ampliou a coleta e tratamento de esgoto para 11 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. É um volume grande. A mancha de poluição do rio Tietê recuou drasticamente, né? Hoje a mancha de poluição do rio Tietê se concentra aqui, né, entre Guarulhos e Barueri. Então, assim, poxa, temos um cenário complicado. Só que se eu admito isso, a imprensa me cobra a solução imediata, né? Então, a gente tem buscado também trazer encontros mais qualificados com a imprensa, né? Ou seja, a gente teve o ano passado alguns encontros com jornalistas para explicar questões complexas com tempo de qualidade, né? Então, às vezes eu responder por nota uma questão extremamente complexa é muito difícil a gente conseguir realmente explicar aquilo. Então, eu tenho percebido também o interesse dos jornalistas de entenderem questões complexas com mais profundidade. Então, e mostrando que os nossos diagnósticos, às vezes, são, né, complexos mesmo, né? Não temos uma resposta, mas a gente tem entendido que melhorar o diagnóstico vai melhorar o enfrentamento, né, e o endereçamento daquela solução. Então, a gente tem, né, procurado manter uma relação cada vez mais próxima da imprensa, cada vez dando mais informações, né, precisas. Tivemos encontros de horas com jornalistas no ano passado para poder mostrar que o rio poluído ele é o sintoma de muitos outros problemas que vêm antes. E aí, quando você parece que, né, começa a endereçar que são outros problemas que vêm antes, parece que é desculpa. Ah, poxa, você está criando desculpa para dizer que o rio está poluído? Não, eu só estou explicando que sim, temos responsabilidade de prefeitura, responsabilidade do governo, temos responsabilidade das próprias pessoas com as suas próprias decisões com relação ao lixo. Se ela joga o lixo em qualquer lugar da rua, uma hora vai parar no rio. Então, como fazer para que esse engajamento aconteça? Então, eu percebo que tem, né, do lado corporativo, a gente dar informações, estreitar essa relação é muito importante e a Sabesp tem buscado fazer isso cada vez mais. Bacana, Fábio. Tonico, sua pincelada sobre o tema, por favor. Não existe nada sem o fortalecimento da imprensa. Então, o melhor jeito de combater fake news e combater esse ambiente de dualismo burro, da imbecilidade, do ódio, da imbecilidade, ou você está comigo ou você está contra mim, é uma imprensa forte, né? No nosso caso, a gente procura também apoiar, precisa se apoiar com investimentos na imprensa. Não adianta ficar só no talk, precisa ser walk the talk, precisa ajudar, não é? Porque senão o mundo vai ficar cada vez mais raso, cada vez mais dependente de falsas informações. Então, o que nós fazemos? A gente apoia as mídias lindeiras das cidades tão importantes nesse ecossistema brasileiro, 5.600 municípios, né? É um país com dimensões tão continentais, então é preciso apoiar a mídia impressa, é preciso apoiar a mídia de rádio, é preciso apoiar a mídia da televisão e, é claro, apoiar também a mídia digital, né? E não é é tudo junto, mas a gente precisa apoiar o jornalismo de verdade, e o jornalismo de verdade tem diversidade. Então, é muito importante a gente trazer também esse item da diversidade de opinião, porque, assim, eu costumo, quando eu falo de diversidade, eu falo assim, imagine como seria chato pra cacete um mundo que tivesse uma cor, um cheiro, um som, né? Uma sensação de tato, um gosto só,
e uma opinião. Então, quem nos garante isso, quem é o fiel dessa balança, quer queiram, quer não, é a imprensa. Então, um brinde à imprensa livre, a imprensa com diferenças de opiniões, a imprensa que sim trabalha muitas vezes com ideologia, etc. e tal, mas está na função dela, está na função do jornalismo, está na função não só do jornalismo investigativo, mas do jornalismo como um todo. Porque se a gente busca uma sociedade mais equânime, onde a gente tenha mais oportunidade, ela começa e termina com uma imprensa livre e diversa. Doa a quem doer. É melhor doer do que ser ditador. Eu gosto muito dessa dor da imprensa livre. Amém. Leandro, dá uma pincelada no tema para a gente, meu caro. Legal, Fernão. É uma alegria poder terminar um debate desse nível, com uma colocação, um posicionamento nosso sobre a imprensa. Eu não tenho dúvida de que a imprensa se fortaleceu em meio a essa crise da Covid-19. E se fortaleceu especialmente em razão da sua capacidade de traduzir para as pessoas aquilo que está acontecendo, se fortaleceu porque trouxe diversidade, se fortaleceu porque trouxe, sobretudo, os protocolos históricos, os procedimentos históricos da imprensa, de checagem de informação, da busca da verdade, que a gente sabe que a busca da verdade ela não é absoluta, mas a gente sabe que o modo de a imprensa trabalhar é um modo equilibrado, se busca o equilíbrio. E eu acho que ficou muito evidente nessa crise da Covid-19 a importância de uma informação equilibrada, de uma informação assertiva, de uma informação precisa. Eu sou jornalista de formação, trabalhei durante quase 20 anos entre atividade profissional e ainda como estagiário na grande imprensa, então é realmente uma grande notícia esse fortalecimento da imprensa. Ainda a imprensa foi muito criticada e tem sido muito criticada, mesmo no âmbito da Covid-19, mas eu sempre gosto de lembrar as pessoas, assim, gente, há um ano atrás, a Covid-19 não existia. A Covid-19 é uma doença que existe há aproximadamente 10 meses. E, naturalmente, na ciência, existem vários protocolos e precisa de tempo para você poder mapear o caminho de uma doença, o tratamento de uma doença, os efeitos colaterais de uma doença, de medicamentos, etc. Tanto que, aparentemente, o que está acontecendo na Europa é uma segunda onda de Covid, mas com um índice de letalidade muito menor do que aquele que existia. Por quê? Porque a medicina está aprendendo a tratar melhor a Covid. E a imprensa, ela acabou sendo um efeito colateral. A cobertura da imprensa seguiu o tempo da ciência, uma ciência que seguiu o tempo de uma doença que existe há apenas 10 meses. Então, é com muita alegria que eu realmente vejo o fortalecimento da imprensa. Acho que essa é uma discussão que daria um outro debate. A gente está vivendo um momento diferente. Eu acho que tem vários, inclusive chegando agora no cinema, o Dilema das Redes, um filme que está fazendo muito sucesso no Netflix, acho que recomendo que as pessoas assistam. Eu acho que esse mundo que a gente vive hoje, dessa pandemia, com muitas informações, as redes sociais, tem um outro filme também muito bom que chama Rede do Ódio, um filme polonês que eu recomendo às pessoas que assistam também. Este é um mundo que a gente vive que ele é diferente, e a gente precisa entender que a gente precisa reforçar, bater em valores que são fundamentais e são alicerces do funcionamento de uma sociedade como a nossa, que é a democracia, em primeiro lugar, e uma democracia com princípios liberais. Então, isso é algo importante da gente ressaltar aqui. O que está na origem disso tudo é uma crise dessa democracia liberal. E muita gente descrendo e deixando de acreditar nesse modelo. E isso se reflete no nosso trabalho do dia a dia. Se reflete nas redes sociais, se reflete na cobertura da imprensa e no enfraquecimento da imprensa, né? Quando as pessoas desacreditam a imprensa, tudo isso tem a origem neste problema que é muito grave e, de novo, eu acho que merece um debate só para isso.
Então, de novo, acho que minha última participação aqui hoje, queria agradecer pela participação, agradecer aos colegas, agradecer o convite, e espero que as pessoas que tenham nos assistido, que estavam nos assistindo, que a gente tenham investido bem o seu tempo aqui com a gente tenha conseguido trazer bons insights para todo mundo. E, Fernão, parabéns pela mediação. Obrigado, Leandro, e do seu comentário de que merece uma outra discussão só para isso. Valor ABERJ, hashtag fica a dica, e tenho certeza que todos aqui adoraríamos participar e enriquecer, né, ainda mais essa conversa. Leandro, mais uma vez, obrigado pelo elogio. E aqui, ladies first, ladies last, né, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário. Juliana, dá sua pincelada também para nós, antes da gente terminar essa discussão tão bacana aqui. Bom, eu acho que eu vou condensar aí um pouco da fala do Fábio e do Modé. Eu acho que a primeira coisa que a gente percebeu foi a força que a comunicação trouxe e os meios mais tradicionais, digamos assim, que tem todo o processo de checagem de informação, ganharam em termos de relevância dentro de um cenário que poderia se tornar catastrófico, dependendo da situação, né? Então, eles conseguiram mediar muito bem esse processo todo de informação e eu acho que, como sociedade, a gente precisa começar a estar preparado para isso também, né? Porque a gente meio que se despreparou indo para o 880, né? Então, como é que a gente agora consegue trabalhar consensos e a gente consegue manter dissensos, mas de uma forma respeitosa também, né? Desde que esse dissenso seja baseado em informações e fatos reais, não criações absolutas, né, abstratas aí, que só acabam dificultando o trabalho e, principalmente, colocando em risco, inclusive, questões de saúde, às vezes, de pessoas, né? Eu acho que um outro ponto, só para reforçar, para terminar, é que o Fábio trouxe a questão da profundidade de informação, que a gente começou a perceber que a mídia quer mais informações, eles querem se aprofundar nos detalhamentos. E eu acho que também tem uma outra via, que as empresas estão se preparando e trabalhando cada vez mais para prestar mais informações, né? De como é que eu explico isso, como é que eu faço essa informação ser mais clara. E a gente vem investindo muito nisso, na questão do agronegócio, porque traz várias questões aí críticas, e um dos pontos, por exemplo, que a gente pode trazer de reforço inclusive, o Lab de Comunicação do Agronegócio da ABERJ, onde a gente tem trazido vários especialistas para falar sobre assuntos que são críticos e que são temas da mídia atualmente. Você ouvir especialistas falando é uma forma de você pautar bem o que vai vir de informação, você gerar mais pessoas que sejam fonte de informação para a mídia também. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Tanto a gente estar mais disposto a atender a mídia com mais informação, como a gente também criar espaços em que a gente coloque as informações de forma mais profunda. E aí conseguir que a gente saia da questão de discussões de profundidade e que essas profundidades possam ser faladas no Twitter, mas depois volta para um processo de profundidade. Eu acho que como é que a gente regula entre esses espaços é que é importante. Muito bom. Juliana, muito obrigado pelo comentário também, muito bom. Gente, infelizmente chegamos ao final dessa discussão. Para mim foi como eu falei, uma honra e um prazer imenso dividir a tela com essas verdadeiras feras. Queria agradecer muito a ABERJ e ao Valor, dar os parabéns pela iniciativa, agradecer a ABERJ e ao Valor pelo espaço, agradecer também a todos que nos acompanharam, mandaram perguntas nas diversas plataformas, seja o YouTube, seja por todos os canais que retransmitem. E queria aproveitar para deixar alguns recadinhos para vocês que nos acompanharam. Esse evento ele fica gravado no YouTube da ABERJ, também vai ser retransmitido pelas redes do Valor também. E deixo um convite, né, a todos vocês que nos dias 8 e 22 de outubro a gente tem os outros dois eventos, os outros dois debates dessa série. Como eu mencionei no começo, são 4 debates. Este nós estamos concluindo agora, é o segundo debate, ainda temos aí dias 8 e 22 de outubro, fica o convite. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Cuidem-se,
vamos continuar nessa missão tão importante e tão nobre da comunicação com os nossos diferentes públicos, com os públicos internos, com os nossos clientes e stakeholders diversos. Mais uma vez, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigado a todas e todas. Beijo para todo mundo. Obrigado a vocês gente. de fora. Valeu. Tchau. Obrigado. Obrigado.